Hey, pessoal, sejam bem-vindos ao 20º MaglaCast, o 20º de muitos. Eu sou o Alone falando diretamente de Nuremberg e assim como vocês, eu também não pensei numa entrada. Fala galera, meu nome é Fernando Teixeira, é isso aí, vambora ao ataque, kamikazes. Fala pessoal, aqui é o Pedrão, falo diretamente da cidade dos Indaiás, Indaiatuba, e queria recomendar a página Filmes Formidáveis, Formidáveis no Instagram, se você quer ter acesso a bons filmes, inclusive os que falam sobre a Segunda Guerra. Não vai se fuder, Pedrão. E aí pessoal, aqui quem fala é o Polônia, e na guerra ou você mira ou você atira. Aqui é a Rebeca, direto de Bretton Woods, após uma revisão mal estudada sobre escassez de dólares. Rapaz, eu acho que vocês perceberam aí que tá faltando uma voz aqui. O Jabulu, infelizmente, na hora do 10, na hora do programa, o Jabulu resolveu ter problema na internet. Então, infelizmente, ele não vai estar conosco hoje. Peraí. Aqui é o Jabulu do futuro, direto da edição. Estou sendo acusado injustamente aqui pelo meu colega de banca. Injustamente! Eu fui mais uma vítima da má prestação de serviço de internet aqui no Brasil. E tenho que ouvir essas barbaridades. Ah, mas se tiver mais disso no restante do programa, você vai comer na minha mão, moleque. Você tá fudido. Mas estamos com esse time formidável aqui para falar justamente do fim da Segunda Guerra. O fim da Segunda Guerra na Europa, no Ocidente, porque afinal de contas, no Japão ainda tem guerra. Mas antes, Polônia, você quer puxar os avisos? Podemos. Não. Podemos nada não. Nada disso, Polônia. Essa função aqui ainda é minha e ninguém vai roubar ela. Então deixa eu me preparar aqui. Recadinhos. Muito bem, Jabulu, o que nós temos de avisar nesse especial programa, porque nós conseguimos chegar ao 20º programa, 22 semanas, Jabulu. Eu estou em dúvida se eu coloco o We Are The Champions agora. Mas não vai dar pra... não. Melhor não, né? Copyright vai bater forte. 22 semanas de existência desse programa, 19... 22 semanas... Ah, é verdade, que teve o... Teve uma semana aí que não teve programa e teve as nossas férias de Natal. Quando eu não tava na banca, acontece isso. Os caras enrolam pra postar. 19 anúncios, né? 19 avisos, porque no primeiro programa não teve, obviamente. Exatamente. Olha só, quem diria que a gente ia chegar tão longe, né? Tão longe aonde? 20 semanas é pouca coisa. Não, realmente. Mas também não é muita coisa. Exato. Mas não, são aí 5 meses de programa postado semanalmente. Porque lembrando, dia 1 de janeiro deste ano teve programa, então até agora tem saído programa ininterrupto. Exatamente. Parabéns pra gente. Mas agora, dando continuidade a esses recadinhos. O que a gente tem pra essa semana, né? Bom, meu bolo, o que nós fazemos toda semana, né? Tentar conquistar o mundo? Também. Mas eu vou começar com os anúncios novos, né? Novos já manjados, mas ainda assim novos, que nós estamos com redes sociais do programa. E até o momento, na verdade, não tem lá muitas coisas. Não, mas já publicar agora. Já começar a publicar. Se você está vendo o programa no dia que lançou, você viu que tem um pequeno detalhe a mais lá na rede social, que a gente posta um trecho do programa para dar aquele incentivo de você clicar no link e ver o resto. Aí, ó. Mas a gente tem que... Quer dizer, dependendo da data que você tá vendo esse programa, né? Porque o podcast você pode ver daqui a 2 anos. Mas até o momento a gente não mexeu no Twitter, já estamos faltando. Isso é verdade. O que a gente vai postar no Twitter? Olha só que coisa legal. Estamos gravando. A gente pode reclamar das coisas. É o que as pessoas fazem. Né? A gente pode tentar cancelar algum famoso pra ganhar notoriedade. Mas a gente vai reclamar sobre o quê? Sobre o coronavírus? É só o que tem? A gente parou rapidinho, que não tinha mais nada pra falar. Tem razão. Não, mas a gente pode reclamar de coisas banais, tipo, sei lá. Minha energia acabou. A minha internet caiu durante o programa, eu não consegui gravar. Não, cara, exato. Aí, ó. Olha só, o 20º programa sem a participação completa do Jabulu. Olha que legal. É mesmo, né? Você caiu justamente nesse programa aí, no começo do programa você não estava. Sacanagem, ó. Que nada. Mas, cara, outro dia as pessoas estavam comentando, descobri isso porque as pessoas comentaram no Twitter, mas eu sofri na hora, né?
De madrugada, estou aqui eu jogando, a internet cai, eu falo, puta que merda, mas tudo bem, acontece. Aí quando eu descubro, a internet inteira do país, distribuída por uma certa distribuidora de internet que não está morta. Nossa! Se não paga nós, não falo não. Ah, mano, eu não sei se eu quero continuar gravando isso depois dessa piada. Bom, enfim, o que importa é que caiu do país inteiro, todo mundo reclamou disso no Twitter, então a gente podia ter tido essa oportunidade de reclamar também e perdemos. Mas vamos pros avisos aí, Jabulu. Voltemos pro centro disso aqui, que a gente já tá alongando demais. Então, Twitter, Instagram, @MaguilaCast. E o que mais temos para avisar essa semana, Jabulu? Temos que agradecer o nosso primeiro Patreon. É porque ela teve a opção de gravar o áudio. Só que a gente, como nós somos bem liberais, nós deixamos você escolher se você quer ou não. Então a nossa querida Élida, que já participou do programa, acreditou no projeto e contribuiu com o tier do Manda-Chuva. Exatamente, mas como não gravou áudio, que recompensa que ela ganhou? Ela ganha nossos incríveis parabéns. Parabéns. Exato, nosso eterno agradecimento pelas 60 doletas aí doadas para nós. Valeu, Élida. Seu dinheiro vai ser bem utilizado para pagar nossos agregadores. Exatamente. E não tem nada de nepotismo aqui não, hein? Jamais. Muito longe disso. Mas já que a gente agradeceu o nosso Patreon, vamos continuar falando sobre os tiers de contribuição / recompensa que vocês podem adquirir. Nós temos aqui o Batatinha, o Guardabelo, o Manda-Chuva, cada um com as suas recompensas. Todos eles em dólar, porque não tá fácil pra ninguém. E os outros portais de financiamento coletivo não nos ajudaram, então a gente teve que escolher um em dólar. O Patreon, infelizmente, só trabalha em dólar, então a gente também tem que trabalhar em dólar. Paciência. Pois é, escolha lá o tier que você achar mais interessante, nos ajude e nós ajudaremos você também. Exatamente. E lembrando que a contribuição não é simplesmente para nós pagarmos os agregadores, também é, claro que é, mas também para evoluir o programa. Afinal de contas, a gente pode comprar, pensando numa contribuição maior depois do futuro, a gente pode comprar materiais novos, conseguir gravar melhor, enfim. Então, a contribuição também garante a evolução do programa. E por último, Alane, o que nós temos? Bom, como toda semana nós estamos avisando, para quem não sabe, não é mesmo? Avisando nossos agregadores, porque nós não estamos somente no Spotify ou no Deezer, ou seja, lá onde você estiver ouvindo nós estamos também no YouTube, no SoundCloud, no Deezer, no Spotify e, claro, se você tiver alguma sugestão de agregador para nós estarmos, por favor, comente aí, mas lembre-se, não adianta nada comentar um novo agregador que seja pago se você não contribui para pagarmos ele. Me ajude a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Então, sem mais delongas, fiquem com o programa. Tá meio extenso, hein? Já digo isso. Isso é bem grande. Mas não está tão bonito assim, porque não tem a minha presença por todo... Quando eu já vou chegar, vocês fecham o programa. Que isso? Não, a minha participação é a melhor. Então, fique com o programa. Obviamente, a gente aqui vai abordar o fim da guerra, mas eu queria voltar um pouco, né? A gente falar ali talvez do último ano, tal, como é que acabou, como é que a Alemanha e o eixo foram derrotados na Europa. E aí a Alemanha estava tendo que adorar 2 frontes, né? Realmente, eu acho que, mas assim, na minha opinião, o que foi decisivo nesses 2 frontes teria, na minha opinião, acho que foi a Rússia, né? O fato das tropas se desgastarem ali, sofrerem com o território que eles talvez não conhecessem tão bem, né? E até para a questão da agricultura, né? Como assim, Fernando, a questão da agricultura? Para plantar os mantimentos, né? Muitos dependiam, assim, acho que, assim, talvez os russos tivessem muito mais condições, conhecimento dos locais para, enfim, ter seus mantimentos, né? Bom, lembrando, né, até um pouco antes da guerra, até pelo menos uns 10, 15 anos antes da guerra, metade inteira ali do meião da Europa Oriental ali ainda não era mais território russo propriamente dito, mas era território de extrema influência russa, né? Então, certamente, eles conheciam muito bem a região.
sobretudo a parte da Polônia. Né, Polônia? Então, que nem acho que você comentou antes do programa, talvez o ponto inicial do fim da Segunda Guerra foi a Batalha da Normandia, né? Isso na fronte ocidental, né? Sim. Outro ponto interessante que eu acho mencionar isso eu não tenho tanta informação, mas é interessante falar como os alemães ficaram meio ilhados, né? Assim, porque tinha essa questão da Rússia, tinha a questão também da Normandia, e também se fala muito de que os Estados Unidos teriam asfixiado um pouco a Alemanha na questão financeira, assim, e armamentista também, né? Parece que o país foi ficando cada vez mais não tinha mais armas para combater a guerra, né? Porque, acho que, se eu não me engano, posso estar falando, se eu não me engano, antes da invasão da Normandia, os Estados Unidos atacaram a Noruega, né? Que fornecia metal, ferro para o Império Alemão. E isso, tipo, quebrou muito... Império Alemão não, maluco. Para o Império Nazista, né? E isso quebrou muito as pernas do Hitler, dos generais, em questão de... financeira mesmo, né? Em questão de suprimento, isso. Você supria o seu exército, né? Com matéria-prima. Que eu posso estar falando outra bobagem aqui, mas quem segurava as pontas da Noruega era a Finlândia, que a gente não costuma associar a Finlândia ao eixo, mas ela fazia parte do eixo. Ainda que informalmente, mas fazia. E quem segurava as pontas com a Noruega era justamente a Finlândia. Mas a Finlândia ela sai da guerra, né, que a gente chama de guerra de inverno, né? Que na verdade faz parte também da Segunda Guerra. E aí ela resolve sair, ela capitula contra os soviéticos, perde até aquela faixa de terra lá que justamente separava a antiga União Soviética, né, hoje a Rússia, da Noruega. E aí na hora que eles saem, os russos meio que ficam com um caminho livre. E aí você já tinha ataque dos aliados, lembrando que os britânicos vão ocupar a Islândia, por exemplo, que na época fazia parte da Dinamarca, para justamente que não tivesse esse perigo, tivesse uma ponte aérea ali eficaz. Mas, bom, sim, com certeza eles não tomaram a Noruega à toa, né? Sim, sim. Mas assim, eu não tenho assim. A Alemanha, assim, o nazismo ele ocupava essas terras e tinha o país submetido a eles, assim, e as forças de segurança, ou assim, porque também imagino que com uma força de ocupação estrangeira no seu território, em meio a uma guerra, também eles assim, não deviam fazer tanta questão de fazer parte, talvez, dessa aliança, né? Assim, não sei. Mas, como assim? Não entendi. Não, digo, por exemplo, a Alemanha ela ocupou boa parte da Escandinávia, né? Inclusive, como você mesmo disse aí, a Noruega. Mas assim, eu fico imaginando, num país que está sob ocupação, qual o sentimento da população ali em relação a essa ocupação, né? Nem todo mundo vê com bons olhos, né? Então eu fico pensando que talvez, assim, era uma linha de defesa alemã, mas assim, talvez não contasse com um grande apoio no exército norueguês, se é que tinha algum naquele momento, né? Naquela altura. Não, então o que eu entendo é que, por exemplo, o que aconteceu na Tchecoslováquia ou em outros lugares, né, que justamente eles colocaram governos colaboracionistas lá dentro, e eles meio que, tipo, você tinha soldados alemães ocupando e administrando as grandes coisas, mas a administração local se mantinha, claro que pensando numa administração colaboracionista, né? Mas aí eu fico imaginando a oposição interna também, né? Inclusive nas próprias forças armadas, assim. Com certeza, né? Porque... Sim. Mas, cara, eu acho que mais importante também que isso são os vira-casacas, né? Porque na fronte oriental, principalmente, a gente fala muito da Itália, lá, quando o Vítor Emanuel tirou o Mussolini, aí depois o Mussolini ficou com o norte da Itália, tal, não sei o quê. Mas a Romênia também virou a casaca no meio da guerra, a Hungria também virou a casaca, a Bulgária resolveu sair. Quando você vê que vai dar merda, né, filho? Não, exato, então, porra. Tchau e benção. O primeiro ataque soviético à Romênia, os caras virou de lado. Como eu gosto de frisar muito, os caras meteu marcha, mano.
Uma coisa curiosa também que eu acho interessante sobre o fim da guerra, assim, é uma constatação com o fim da guerra, é como, ao que parece, o Hitler tentou várias investidas contra a Inglaterra e eles se orgulham muito lá de que a Inglaterra foi um dos poucos grandes países a não ser ocupado, com exceção da União Soviética, mas assim, tem muito deserto na União Soviética, as tropas, houve a guerra no meio desse momento e tal, mas a Inglaterra em si sofreu bombardeios, mas assim, ela nunca teve essa ocupação como foi a França e como outros países que caíram assim super fáceis. Ele é até uma fonte de orgulho, assim, porque desde Guilherme, o Conquistador, Ninguém o entrou território, ninguém entrou na Inglaterra, né? Eles se vangloriam muito disso, né? Mas é uma constatação meio óbvia. Eu não sei até que ponto isso é fruto de uma defesa própria deles do território ou se é a questão geográfica mesmo, ali, o fato de ser uma ilha. Eu acho que os dois fatores foram cruciais, né? Tipo, ter uma ilha e ter, acho que talvez a Força Aérea mais preparada para combater a Luftwaffe, né? Falam muito do Churchill também, né? Sim, sim. Lembrando que, tipo, por exemplo, óbvio, a França era uma bagunça e se fudeu feio. Mas na parte da União Soviética, por exemplo, eles foram muito ocupados também, porque você tinha um sentimento de ocupação já dentro da União Soviética. Então, por exemplo, os países do Báltico, a Ucrânia, ninguém estava feliz com os soviéticos ali. Então, quando os alemães começam a entrar, o povo, tanto que até hoje Eles comemoram. na Lituânia, na Estônia, tal, os caras comemoram a ocupação alemã como libertação alemã desse território dos russos. Sim. É que o sentimento anti-russo era muito maior do que o sentimento anti-nazista, tá ligado? É uma questão muito local, né? O ambiente local, as condições locais que prevaleciam acabaram determinando, né? É curioso ver também, como o Guilherme mencionou, essa mudança de postura dos países. Eu não sabia, por exemplo, Romênia, que tipo, boa parte desses países ali da Europa Oriental migraram, né? Assim, não tinha, como Bulgária, ele mencionou, a Hungria. Porque a Romênia, na Tchecoslováquia. verdade, a Romênia ela virou aliada do eixo, mas ela só se lascou nessa aliança, porque ela perdeu toda a Transilvânia lá, porque o Hitler fez um acordão e falou pra Hungria, ó, a Transilvânia é sua de novo e ninguém contou pra Romênia. Então eles, durante toda a guerra, eles estavam meio putos com a Alemanha, mas eles não podiam falar nada. Quando eles viram que o negócio apertou, então é hora. E como que era esse contingente deles, assim? Era um contingente muito expressivo, assim? Ou era, tipo... Porque eu fico pensando o que sobrou, né? Dessa primeira ocupação, talvez tenha tido uma resistência. Porque na assim, Romênia? Do contingente no exército, nas Forças Armadas, assim. Era uma coisa, assim, meio... Não, então... Porque a Hungria, a Romênia e a Bulgária, eles não foram anexados, né? Eles entraram porque eles quiseram. Cara, as tropas romenas lutaram muito na Ucrânia, se eu não me engano, eles eram tipo a tropa de elite que lutava na Ucrânia. As SS húngaras eram tipo conhecidas por ser os mais carcará, assim, os mais casca grossa da SS, mas de números absolutos, vamos falar assim, realmente não era, o grosso mesmo era alemão. Que também já não era tão grosso assim, né? No começo até era, depois... mas depois, né? Foi minguando, né? Outra coisa que é interessante notar, assim, que todos os americanos também gostam de se vangloriar, né? De serem os outros considerados vencedores da guerra, assim, mas a verdade, como todo mundo bem sabe, é que eles só entraram no final, né? O que vocês acham? Até que ponto a entrada dos americanos foi determinante ou não, em campo mesmo, e não só, como a gente mencionou antes, na política? Cara, eu acho sinceramente eu acho que, apesar de americano gostar de se vangloriar das coisas, né, eu acho que foi um ponto decisivo, sem dúvida, porque, me corrijam aí os economistas se eu estiver errado, mas todo o mercado internacional meio que já era ditado por eles, né? Então, a partir do momento que eles entram na guerra de um lado, você tem um investimento focado num lado só. E foi como o Polônia colocou mais cedo, né? O investimento americano na Alemanha acabou. A maior responsabilidade deles era
fornecer comida, né? Porque o território estava devastado. Então eles era bom porque conseguia dar essa hegemonia americana. E o que vocês acham sobre, assim, vocês acham que eles ficaram esperando para entrar para ver qual lado ia vencer? Se era foi uma espera estratégica, assim, ou assim, sei lá, eles não queriam se envolver porque de fato estão do outro lado do oceano? Eu acho que uma hora ou outra eles iam acabar se envolvendo, sabe? Mas não, tem uma grande discussão disso mesmo. Se a Alemanha não tivesse declarado guerra aos Estados Unidos, será que os Estados Unidos teriam declarado guerra à Alemanha? Ou eles teriam ficado lutando só com o Japão? Tem uma grande discussão sobre isso. Sim. Eu acho que talvez eles nunca tivessem declarado guerra à Alemanha, talvez não fosse interessante. Se não fosse o ataque de Pearl Harbor? Mas vamos supor, você não acha que, por exemplo, a Alemanha invadindo a Grã-Bretanha, os Estados Unidos não iam intervir? Eu acho que não, porque nesse momento... Não era benéfico? Não, e assim, a grande aliança entre Grã-Bretanha e Estados Unidos vai ser graças à Segunda Guerra. Antes os caras estavam, claro, você tinha eram países de relações fortes, mas eu não sei até que ponto essa força de relação ia... então a gente vai lá intervir nessa guerra. Talvez não. Até porque ninguém fez nada com a França, né? Exato, e a França assim, era muito aliada dos Estados Unidos, os Estados Unidos cagou pra França. Cagou feio pra França. Nessa hora, a impressão que eu tenho é que cada um pensa no seu próprio quintal e foda-se o resto. Exato. Sem dúvida. A entrada dos Estados Unidos foi meramente, interesse próprio, sabe? Os caras acham que não ia entrar se falasse, não vai ser interessante pra nós. Foda-se o resto, tá ligado? A entrada deles também foi um jeito de garantir que os países para os quais ele tinha emprestado dinheiro iam conseguir devolver, né? Em 1941, eles tinham feito a Lend and Lease, então eles emprestaram muito dinheiro para a Grã-Bretanha. Depois eles viram que era impossível de pagar, então ele tinha que dar uma ajudada lá. Então, se fala muito de que o Império, hoje em dia, que o Império Chinês quer desbancar os Estados Unidos enfim, por uma série de coisas, inclusive até hoje se fala do coronavírus, o que não é verdade. Mas assim, você vê que os Estados Unidos emergem como potência explorando isso, né? Assim, se ele era um grande fornecedor de suprimentos para a Alemanha ou para outros países que estavam na guerra, né? E depois ainda emprestou dinheiro e aumentou mais essa dívida, né? Emprestando dinheiro para a reconstrução, né? Você vê que também os caras não são bobos, né? Eles plantaram o que colheram, né? De certo modo. Não, e a gente tem que... Hoje a gente olha e a gente já sabe o que aconteceu. E a gente já vê, por exemplo, a França de Vichy ou os outros países lá como países fantoches, satélites. Mas eu não sei até que ponto a geopolítica da época via esses lugares como países exatamente satélites. Às vezes era só uma remodelação do território. Então, por exemplo, na questão da Grã-Bretanha, se ela fosse invadida, você tinha 1 milhão de partidos fascistas. Inclusive, o mais famoso dele foi a União Britânica de Fascistas, né, do Oswald Mosley. Então, você provavelmente já ia ter um governo colaboracionista já bem pré-definido, já bem feito, suponhando, né, vou fazer uma suposição aqui, se a Alemanha conseguisse invadir a Grã-Bretanha, talvez as coisas não ficassem tão esquisitas no panorama internacional. Dizem que a guerra começou a virar o quê? Em 42, 43? De 42 pra frente, a Alemanha só tem tomada na cabeça. Quando ela começa a perder pra Rússia, né? E também existia aquele sentimento americano de, nós temos que tomar logo essa merda, senão os russos também tá vindo aí, né? Eu não sei até que... No Japão eu sei que sim. Mas às vezes até 42, porque até 42 os russos levaram paulada na cabeça também. Não, então. Mas no final da guerra, a disputa principal foi pra quem chegava em Berlim primeiro, né? E no caso, quem chegou foram os soviéticos. Acho que inclusive se os soviéticos não fossem muitos e não tivessem um território tão extenso, é muito provável que na União Soviética tivesse seguido o mesmo roteiro dos outros países, né? Uma ocupação, um governo colaboracionista e tal, mas uma população tão grande, né? Acho que deve ter morrido tanta gente nesses confrontos com a Alemanha, e só que tinha o exército enorme, né? Então não dava, assim,
tava sempre sendo suprido, né, esse exército. Principalmente pelo clima. O clima na Rússia, os alemães não estavam prontos pro inverno. Então é o que pega de surpresa. Eu tava, logo antes de chegar nesse podcast, eu estava dando uma olhada na Operação Barbarossa, que é o plano do Hitler de grande ataque à União Soviética, mas eles não conseguem justamente por conta da União Soviética estar muito bem preparada e também por conta do clima. Eles não estavam preparados para enfrentar esse inverno rigoroso. Eu acho que pesou muito contra o exército nazista foi justamente o clima que o Pedrão mencionou e as distâncias muito longas, sem estrada e tal. Isso é muito bem falado naquele documentário lá na Segunda Guerra em cores. Tanto que depois os alemães começam a voltar para a Alemanha, né? E aí os russos já vão indo no encalço deles e massacrando, né? O exército. Parece que o exército foi até metade do caminho, não conseguiu por causa do frio, comida, e foi voltando e sendo perseguido já pelo exército soviético. Não só o exército alemão, mas como também a população que estava lá no meio, que foi tida como colaboradora. Né? Mas, bom, mas, cara, eu acho que assim, a questão do inverno, tá? Eu acho que são coisas mais situacionais. Eu acho que, de verdade, o que pesou foi o eixo ser uma aliança de merda, porque eles não conseguiam conversar em nada. Que nem a Alemanha só declara guerra aos Estados Unidos, pro Japão declara guerra à União Soviética. O Japão não tá nem aí. Mas você lembra que eu te falei que nós já conversamos várias vezes se fosse uma aliança mais formada, mais bem feita entre os países, provavelmente a Alemanha teria declarado guerra à União Soviética e o Japão poderia ter feito isso ao mesmo tempo, sabe? Não, exato, é o que eu tô dizendo. Eu acho que o grande fator da derrota do eixo foi justamente eles serem uma aliança de merda, que eles não conseguiam conversar em nada. Nunca teve uma ajuda entre eles lá, e a Itália só fudia os alemães, né? Isso é muito relativo também. A Itália capitulou quando? Não, a Itália ela não capitulou. O que aconteceu foi que os militares viram que o Mussolini não estava conseguindo segurar as pontas, tiraram o Mussolini do poder, aí o Mussolini foi resgatado e fizeram uma república, né, a República Social Italiana, na Padânia. Isso foi em 42 já, 43 talvez. Ah, entendi. Você viu que o negócio já degringolou para eles muito antes. Mas a guerra acabou, os soviéticos chegaram em Berlim, a Alemanha foi ocupada, e agora nós temos uma nova divisão, tanto da Europa, mas eu queria falar mais da divisão da Alemanha, porque eu acho que ela ficou a mais famosona, né? Sim, sem dúvida. Acho que ela meio que dividiu, era um símbolo da divisão da Europa, né? De certo modo de vida, de sistema de governo. Uhum. Né? Realmente, acho que a Alemanha expressava esse sentimento que ficou, né, para as décadas seguintes entre o capitalismo e o chamado socialismo soviético. Acho que isso perdurou até os anos 80, né? Até o fim. Né? Até hoje, eu acho. Mas a Alemanha, como todo mundo já bem sabe, né, aquela coisa foi dividido entre americanos, britânicos e soviéticos, e aí os americanos e os britânicos que tiveram que dividir uma partezinha para a França não ficar triste. Mas eu acho engraçado que, assim, quando acabou a guerra, e lembrando que a Áustria, nesse momento, fazia parte formal da Alemanha, né, não era um estado fantoche nem nada, era parte da Alemanha, a Áustria é justamente colocada como um estado independente peronomútil, né? Só que o que eu ia falar é que, assim, quando acaba a guerra, a ideia é que não ia ter mais esses países, tanto que se entende que eles tinham planos para dividir e aí criar novos países e tal. Tanto você tem até hoje, né, um movimento separatista na Baviera muito forte, não sei o quê. Mas alguma coisa mudou e de repente a Alemanha virou 2 países. Aliás, virou um país só, mas cada um se entendia como legítimo. Deve ser mais ou menos assim, o que a gente pensar, por exemplo, da própria Coreia, né? Uma guerra, inclusive, que ocorre logo após a Segunda Guerra, né? E que divide o território em 2 países, e isso continua até hoje. Né? Mas é exatamente como a Coreia, porque cada uma se entende como o Estado legítimo, né? O outro não é um Estado do Sul, é um Estado que não existe. E a Áustria, isso a gente vai comentar mais pra frente do Brasil, né? Mas a Áustria é engraçado que eu li em algum lugar isso.
Os aliados falaram pro Brasil, você que vai ocupar a Áustria, hein? A Áustria ia ficar sob a administração brasileira. E aí o Getúlio falou que não queria. Caralho, sério isso? Sim. Ele falou que não queria. Ele deu a desculpa de porque não tinha mantimento, não tinha como, tal, mas na verdade ele achou que ia dar muito poder pro exército e isso podia dar problema pra ele. Mas ao contrário, o exército ficou pé da vida e deu problema pra ele. Caralho. Isso a gente fala mais pra frente. Mas é um marco mesmo o fim da guerra, né? Você vê que a partir daí surgem várias coisas, como a própria ONU. Muito se fala também sobre o Estado de Israel, né? Que surge em decorrência da guerra, né? Até que ponto, tipo, o mundo, se não tivesse ocorrido o Holocausto, né? Essa caçada aos judeus, será que o mundo sempre viu os judeus como reservas, boa parte do mundo, ia oferecer um Estado para eles naquele momento? Né? Isso é curioso, assim, porque talvez eles tenham sido uma das principais vítimas da Segunda Guerra. Com uma compensação a isso, eles, talvez, a ONU, né, o mundo, né, através da ONU, acho que se viu meio constrangido a oferecer esse Estado a Israel, mas por outro lado não teve o mesmo comportamento com relação aos palestinos. Tudo jogo de interesses, né? Eu vou fazer um comentário complicado aqui, mas o grande capital vinha justamente dos judeus, justamente. Então também tem toda essa questão que o Leandro falou do jogo de interesses. Então, se a gente valorizar aqui, a gente pode ganhar ali também. E também outro ponto é a questão territorial, né? Geográfica. Você tem uma base dos aliados ali, tipo, no Oriente Médio. Mas isso é meio complicado, porque, por exemplo, se teve uma grande... Isso mais pra frente a gente vai falar também. Mas teve uma grande discussão de onde seria o Estado judeu, né? Israel não foi a primeira opção. Essa discussão ela é antiga, né? Começa ali com... Começa no século XIX com os primeiros teóricos sionistas. Isso, e vai ser fortificada com os ingleses no começo do século XX. Ela ganha força justamente no pós-guerra. Se for pensar que a Grã-Bretanha tava, tipo... Tava em forte influência ali na Palestina depois da Primeira Guerra, que eles tomaram meio que o poder político na região, então era muito mais fácil que, entre aspas, conseguir fazer um território judeu por ali, sabe? Você vê, né, como uma guerra, ainda mais uma guerra mundial, ela mexe o tabuleiro de diversas formas, né? E aí você vê os efeitos disso que duram por tanto tempo, né? Você vê, inclusive, países que conquistaram a independência depois desse momento, depois desse pós-guerra, depois do surgimento da ONU e com reivindicações religiosas, separatistas, assim, políticas também, né? Você vê que a própria Índia, que foi parte do Império Britânico, se desfaz, né? E em meio a um processo a maioria dos violento, territórios coloniais, né? Tipo... exatamente. Até os anos 70 tudo acaba. E a Índia é um caso particular, porque a Índia foi muito colaboracionista, os grupos locais, porque eles acreditavam que lutando a favor dos nazistas, se os nazistas ganhassem a Grã-Bretanha, eles poderiam ter uma independência. Isso aconteceu em muitos lugares. Doce ilusão, né? A Argélia da França. Exato, muitos lugares lutaram, muitos grupos, né? Não os lugares formalmente ditos, mas muitos grupos lutaram a favor, porque justamente se a Alemanha conseguir conquistar esse território, ou os países colonizadores, a gente vai conseguir ser independente. Mas eu entendo o que você está falando, Fernando, de você ter agora, né, depois mudar esse paradigma depois da Segunda Guerra para ver melhor as minorias, etc. Mas lembrando, nos países que foi mais importante nas forças britânicas na Segunda Guerra, e que lutou assim, mais bravura, vamos falar assim, né, eram os soldados sul-africanos. Sobretudo afrikaners, e a África do Sul foi um regime racista até os anos 90, né? A Austrália também. Toleraram, né? O mundo tolerou isso, né? Tipo, o apartheid até 1990 e pouco, né? Quando o Mandela chega ao poder, né? E também fruto disso daí.
E outra, assim, por exemplo, na Europa, as grandes divisões territoriais da Europa, como por exemplo a Polônia, que a Polônia antes da Segunda Guerra não tem nada a ver com a Polônia hoje. Mas todas as grandes divisões territoriais também foram marcadas por divisões populacionais, que os soviéticos tinham muito disso, de mover as populações. E os poloneses vão ser retirados, e os alemães também, né? Porque os alemães ali daquela parte onde hoje é Kaliningrado ali, né? Aquele pedacinho da Rússia ali que não deveria estar ali. Então você tem muita população que é retirada do seu lugar de origem, à força e morrendo um monte de galera. É até famoso isso, né? Que os russos fizeram os alemães voltar a pé para a Alemanha, né? Exato. E ali é um território germânico desde sempre, né? Então, mas justamente é um território interessante estrategicamente, tanto que é da Rússia até hoje. Teve até a Copa do Mundo ali, malandro. Teve. E o único jeito de chegar lá ou é de navio ou é de avião, não dá pra chegar por terra. Ah, não? Por quê? Porque os países em volta são todos da União Europeia. E aí a Rússia não tem entrada, né? Claro que se você tiver um visto ali de viagem, você pode, mas meio foda, né? Mais fácil de avião mesmo. Mas a gente tem justamente uma divisão, além de divisão territorial, populacional, como a gente está falando, a gente tem a divisão de dois blocos políticos, né, blocos militares, que hoje, inclusive, está dando problema, que é a criação da OTAN, né, o Tratado do Atlântico Norte. É verdade. Na época, acho que não houve tanto, de fato, até porque ela foi criada, mas, assim, muito se fala que hoje ela está desatualizada, não atende mais os interesses, né? A verdade é que a política da época mudou, né? Ela evoluiu ou regrediu, mas enfim, isso é um outro contexto, mas ela mudou em relação àquele contexto. Por isso que se há uma tentativa de alguns países de mudarem, reformarem a OTAN, né? Mas ela de fato é um marco. Não, e isso muito graças à Guerra da Síria, né? Porque hoje, por exemplo, você tem um embate militar muito forte entre França e Turquia, e ambos são da OTAN, e aí eles não podem se bater, porque na OTAN é basicamente, se um entrar em guerra, todo mundo tem que ajudar esse cara. Só que o que faz quando os dois países dentro da OTAN estão brigando? Mas, cara, a gente sabe que tanto a OTAN, a ONU, só estão lá por, tipo, parecer bonito, né, mano? Porque se os países quiserem cagar a regra total, eles cagam e foda-se, tá ligado? Não, lógico, mas... Assim, é louvável, assim, até, eu acho, a tentativa de ter alguém que preze, de certo modo, pela vida, né? Pela harmonia entre as nações e tal. Mas é como você falou, assim, se os interesses da ONU não atendem aos interesses de determinado país, eles, estão cagando mesmo. Muitas vezes a ONU foi ameaçada, foi o quê? Com o Bush ou com o Giuliani em Nova York? Foi ameaçada de sair, né? Não, cara, mas isso tem uma questão, porque lá nos anos 50 não, um pouco antes, mais ou menos nessa época que nós estamos falando mesmo, né, que o programa está tratando, porque quando a Ucrânia é um dos membros fundadores da ONU. Por quê? Porque a Ucrânia, quando acabou a guerra, a Ucrânia não fazia parte da União Soviética. A Ucrânia estava como independente. A União Soviética vai lá e invade a Ucrânia e a ONU não fala nada. Porque a ONU, querendo ou não, tipo, ela só foi formada pra falar, a Liga das Nações não serviu pra porra nenhuma, vamos criar a ONU pra servir pra alguma coisa. Só que... justamente, você tem dois membros fundadores aí, um é um gigante, o outro é um paiseco eslavo ali. Quem que você vai favorecer? Lógica. Então, o que eu quero dizer é que desde o início a ONU já não favorecia tanto assim os seus integrantes. Assim, no discurso é lindo, né? Assim, na prática você tem uma política de acomodação, né? Assim, e aí o cara tem que ser, assim, mega diplomático, né? Pra conciliar todos os interesses. É um papel difícil mesmo, né? Mas a União Soviética também, vendo que foi criada a OTAN como um pacto militar, né? A OTAN ela é mais militar do que qualquer coisa, resolveu fazer o dela também, que é o nosso famoso Pacto de Varsóvia, o nosso famoso Cortina de Ferro, né? E aí é muito engraçado como
a União Soviética ela entrava nos países, entrou na Romênia, na Hungria, enfim. Ela entrava e depois ela saía, mas ela não saía, porque ela deixava um monte de partisano lá dentro que depois fizeram as tantas revoluções que aconteceram no leste da Europa. Né? É interessante mesmo, e não foram poucas, né? Mas eles sufocaram todas, né? Tanto que o bloco estava unido até o fim, né? Imagina que não devia ter sido só um exército poderoso como o exército soviético e influente poderia conseguir isso mesmo, assim, eu acho, porque imagina, são vastos territórios, né? Da Alemanha Oriental para cá, todo o leste europeu, né? E assim, tem aquelas mais famosas lá, que acho que é de Praga e também em Budapeste, né? Teve acho que 2 rebeliões. Eu acho que a de Praga é relativamente recente, assim, do fim da guerra. Acho que a de Praga é tipo 53. Então... É. A outra é um pouco, nos anos 60, não é? No auge do 1968 lá, né? Teve uma ali. O auge da Guerra Fria. Porque aquela já tava rolando o Vietnã, né? E acho que tinha esse movimento da liberdade dos costumes e tudo. E eu lembro que acho que teve algum movimento assim, que foi afogado, quer dizer. Inclusive tem um colega economista meu aí que a Rebeca conhece muito bem, já participou do programa aqui, o programa sobre Mazarop, vocês escutem aí depois, que me fala que o Gorbachev era um neoliberal justamente por ter permitido certas revoltas nos países do Pacto de Varsóvia. Nossa, se ele fala isso dá um problema danado. Lembrando agora das discussões que tinha sobre Segunda Guerra, nem Segunda Guerra, mas de neoliberalismo, isso dá uma polêmica. O que será que o Tota ia achar disso, hein? O que ele ia falar disso, eu não sei, mas essa turma do Tota aí não gosta de falar de fascismo e neoliberalismo, como ele fala, tirando do bolso. É uma discussão complicada essa daí, mas como é neoliberalismo, a gente está muito antes ainda, né? Não, estamos aqui muito Por isso é só outro programa, mas fica aí o comentário. Bom, mas você tinha justamente esses 2 blocos militares se opondo agora, né? Um embrião não, uma criação bem definida aí da Guerra Fria no Ocidente. Mas você também tinha meios de conversação, como a gente já citou aqui, que foi justamente a criação da ONU. Né? O problema é você que é o nosso querido aluno aí de Relações Internacionais, você deveria ser obrigado a saber a criação da ONU. Então, a criação da ONU foi que nem eu falei anteriormente, aconteceu por causa para substituir a Liga das Nações, né? Como a Liga das Nações falhou em manter a paz, decidiram criar a ONU, né? Com base nas declarações das Nações Unidas, que eu acho que, se eu não me engano, foi o Roosevelt, foi o governo americano que fez esse documento, e o Churchill e o Roosevelt aprovaram, né? Todos os países aliados contra a Alemanha ficaram como membros criadores. Tanto que eu descobri que, mano, a Argentina não fez parte disso. Não, a Argentina entra depois. Não, a Argentina faz sim. Não, mas a Argentina faz bem depois só. Tipo, não foi logo no começo. Você tem certeza? Porque eu sei que tem um monte de países que declararam guerra à Alemanha, assim, no final, tipo, uma semana antes da guerra acabar, eles declararam guerra à Alemanha pra fazer parte. Sim, mas então, a Argentina, se eu não me engano, só foi entrar bem depois, mano. Calma aí. Eu acredito que os países sul-americanos tiveram uma participação menor e entraram depois, de fato, na Segunda Guerra, né? Não, eu acho que quem teve mais participação mesmo foi a gente, né? Foi a Argentina. Assim, o meu pai fala que economicamente a Argentina teve uma participação grande, tipo, porque ela fornecia, como a Europa tava toda fodida, churrasco, né? Mano. Ela fornecia churrasco e pão e vinho, né? Celeiro do mundo era na Argentina nos anos 40, mano. E a Argentina virou o refúgio dos nazistas, né? Depois de alguns. De vários. É verdade. Né? Até os anos 70, 80, você encontrava aí. Tinha história, tem história se procurar em arquivo de jornal de nazista descoberto. Uns anos atrás eu li uma notícia que o Hitler tava ali no Pantanal, viado. Maluco, eu já vi que ele tava lá em Jundiaí. Do velho nazi na Argentina, que era o Hitler. Um filme interessante. Não, mas a Argentina realmente foi um refúgio muito grande de, tipo, partidários nazistas, velho. Uma coisa que
que tem a ver também com a guerra, assim, tem aquele filme famoso lá com o Tom Cruise, o Operação Valkyria, que de fato parece que teve uma articulação ali. Vocês acham que teve? Bom, tá comprovado que teve, mas será que ela teria conseguido impedir o Hitler, assim? Eu fico pensando até que ponto também, depois vendo o filme. Eu penso que se ele morresse antes mesmo, tipo, do final da guerra, eu acho que a Alemanha... Mesmo num golpe assim? Eu Não, acho que eles desistiriam da guerra, vai. Não, mas esse era o plano, matar ele pra poder fazer um Paz. acordo de paz. Mas aí eu não sei, por exemplo, se os aliados não deixariam de querer invadir a Alemanha mesmo assim. Eu acho que não, cara, porque isso foi bem no momento em que os aliados começam a virar o jogo, mas você não tem ainda essa ideia, né? Se vai ganhar, se não vai ganhar, enfim. Mas, mano, é porque, tipo, que nem eu tava lendo no livro Guerra e Paz do Raymond Aron, né? Do Raymond Aron. E, mano, ele fala que, por exemplo, se provavelmente isso tivesse acontecido, ele dá esse exemplo. Talvez os aliados não quisessem deixar de destruir a Alemanha, que é chamada aquela vitória absoluta, né? Por causa que eles não conseguiriam ter o total influência política dentro da Alemanha para impedir eventuais conflitos futuros, sabe? Essa era uma preocupação. Mas é tudo tópico também, nós não tem como saber, mano. Não, lógico. Esse é o famoso sim, né? Como faria o nosso amigo Tarantino se o Hitler morre numa sessão de cinema na França ocupada pelos nazistas. O que aconteceria? Nossa, esse filme é muito bom também, Fundo, né? Bastardos Inglórios. Não existiu, né, de fato, um exército de milicianos para vingar os judeus, né? Não, eu acho que não. Não. Porque, bom, primeiro que na Europa ninguém se interessava por eles, né? Só vai se interessar depois. Mas eu acho que não, porque também não se tinha muita noção. Hoje a gente fala dos campos de concentração e tudo mais, mas vamos lembrar que a galera só ficou sabendo disso no final da guerra. Antes ninguém sabia nada. Outro efeito também acho que interessante de notar, e isso é uma coisa que impacta o mundo inteiro, é como o Holocausto, né, e essa caçada aos judeus promoveram uma migração, né, dos judeus pelo mundo e, sobretudo, em relação aos Estados Unidos, o impacto disso na cadeia de entretenimento americana. Né? Se você pensar que boa parte os judeus acabaram nos Estados Unidos se envolvendo, enfim, várias áreas, sobretudo na área financeira, mas também muito nessa área de entretenimento, né? Você pega um monte de comediantes, inclusive até os anos 90, que eram todos judeus, descendentes de judeus, né? Até hoje, mano. Mas sim, falando dos alemães na Argentina, rapidinho. Tem um filme recente, um filme uruguaio, que é um senhor judeu no Uruguai que não tinha feito nada de interessante na vida, decide ir atrás de um suposto nazista e é dono de um bar de peixes numa praia uruguaia, e ele fica louco indo atrás. Acho que é uma grande conspiração. É um filme muito interessante. Caralho, cara, tem um filme americano que é exatamente isso. O nome do filme é Senhor Kaplan. Não é. É muito engraçado. Não, o filme é uruguaio. É muito engraçado. Muito engraçado. Que nome que é do filme? Qual é o nome do filme americano, Gui? Puta, eu não lembro, eu sempre esqueço. Eu vou pegar, depois eu te mando. Alguém mais ficar cansado dessa hegemonia dos temas sobre Segunda Guerra no cinema? Parece que é sempre o mesmo assunto, meu. Sempre a Segunda Guerra. Completamente. Não fala de nenhuma outra guerra, ou da Primeira Guerra. Esse ano no Oscar tinha até o filme da guerra, né? Ah, não, era da Primeira Guerra, né? Então, isso foi bom, porque pelo menos mostrou outra, né? Não, mas eu acho que 1917, tonto. Filmes no front, eles são mais da Segunda Guerra, né? Não, mas vocês acham que esse tema recorrente no cinema é por causa dos judeus que foram para os Estados Unidos? Eu tenho certeza plenamente. Porque é justamente você vai produzir o que lhe é favorável, né? O que lhe impacta, justamente.
é porque a Segunda Guerra dá essa deixa de, tipo, mais do que a primeira, meio que a luta era do bem contra o mal, né? Não, evidentemente mas... Assim, e outra coisa que o cinema americano explorou isso, e eu não sei se isso tem a ver necessariamente com os judeus, mas é muito mais uma coisa norte-americana do que qualquer outra coisa, que pelo menos nos anos 80 se explorava muito, que era uma eventual guerra com a União Soviética, assim, né, que não necessariamente desembocaria numa terceira guerra, mas sempre explorando essa questão da rivalidade, assim. Você pega aqueles filmes tipo Top Gun, Rambo 3, Rambo 3, ou um com o Patrick Swayze, que é tipo como se, bem ruim, assim, que é os tropas soviéticas entrando nos Estados Unidos, ocupando parte dos Estados Unidos, e no final quem liberta os Estados Unidos é tipo tipo como se fosse a população local que se une para defender assim o território, alguns jovens assim, desde cedo sabem atirar, aquela coisa bem americana, assim, sabe? E tem vários filmes dos anos 80 que exploravam um pouco essa questão da rivalidade com a União Soviética. E, lógico, sempre mostrando o lado positivo do capitalismo e a União Soviética com aquela coisa, assim, meio... corrupta e de ruim. Mofada, meio mofada, assim, né? Roupa escura, aquele muito formal, né? Acho que uma alternativa boa pra isso é aquele filme Adeus Lenin. Esse filme é fantástico. Aquele Que eu mais gosto. que a mulher acorda, né? Isso, que é aquela... A mulher acorda e o dirigível da Coca-Cola vai passando e os filhos se desesperam. Exatamente, é um clássico esse. Mas bom, com o fim da guerra você teve uma necessidade, e aí foi o grande boom econômico americano mesmo, né? O grande plano, vamos botar assim, de uma reconstrução europeia, né? O tal do, não só europeia, mas dos países aliados, que é o tal do Plano Marshall. A verdade é que os Estados Unidos já tinha enriquecido muito desde a Primeira Guerra, né? Uhum. Então não é nenhuma novidade aí. O que a gente pode dizer de novidade é que é o fim do liberalismo como a gente conhecia, né? É o fim de falta de intervenção do Estado no mercado. E é desde a época de 30, depois da crise de 29. É isso que eu ia falar, o liberalismo já não tinha acabado, não? Então, o liberalismo tinha acabado, e aí acho que uma sensação legal é que depois da Primeira Guerra, o Keynes escreveu um livro que era As Consequências Econômicas da Paz, e nele ele falava que ele viu que o alto desemprego, a alta miséria é motor da ascensão do totalitarismo, que foi exatamente o que aconteceu com a Alemanha. Uhum. Então, cria-se a noção de que o Estado ele tem o dever de dar alguma ajuda à população, de ajudar a manter pelo menos algum nível de emprego, o bem-estar social, né? Evitar esse tipo de ascensão totalitária. É legal como isso a gente vê muito isso hoje em dia, o que não acontece, né? Então, depois o liberalismo volta, né? Lá nos anos 70. Agora a gente está nesse outro embate aí, que é a volta do keynesianismo, todo mundo falando do Keynes por causa do coronavírus. Mas, cara, é simplesmente isso, é só um... Porque os Estados Unidos vai entrar em uma era de ouro aí nos anos 50, tal, que vai durar, acho que até o Vietnã, né? E, cara, é simplesmente explicado por isso, porque eles tinham a máxima de produção durante a guerra e depois fizeram todos os investimentos possíveis? A Era de Ouro, ela não é só por causa da hegemonia dos Estados Unidos. A Era de Ouro é porque todas essas nações ocidentais entraram num grande consenso de cooperação. Então, deixar um mercado aberto, de você estabelecer uma taxa de câmbio amistosa, de modo que você não possibilita a ação de especuladores,
é uma quebra do liberalismo e, talvez por um trauma da guerra, entra todas as nações ocidentais em estado de cooperação, que é muito delicado. Uma coisa que eu gostaria de saber é o macartismo, por exemplo, que vem logo após Bretton Woods, ele atrapalhou, ajudou? Como que foi? A caça aos comunistas? Assim, que foi um momento de glória, talvez, dos Estados Unidos, assim, esses anos 50, 60, né, que o Guilherme mencionou, né? Tudo favorecia esse ambiente de perseguição e caça aos comunistas também. Acho que isso, como eles tinham essa noção de que o comunismo é ruim e tudo mais, e que eles tinham esse medo de as pessoas estarem adeptas do socialismo, eles começaram com a política de bem-estar social, que tem a lei do emprego, várias políticas fiscais do governo para estimular a economia, então seguro-desemprego, dar todo tipo de assistência social, e o grande papel do Estado, né? Então você pensa aí que talvez que não existe uma linha existe uma divisão tão explícita assim, só capitalismo ou só comunismo. No próprio capitalismo a gente pode ter uma versão em que o Estado é mais paternalista também. Aqui é o Jabolô e eu odeio o serviço de internet brasileiro. Olha o Jabolô de volta aí, rapaz. Chegou atrasado, Jabolô. Não foi minha culpa. 1 hora de atraso. Não foi minha culpa. Muito Uma bem, hora então, atrasado já, que coisa. nós podemos voltar com o programa aqui com o Jabolô entrando no meio. Você ouvinte aí tem essa boa surpresa. Mas ainda bem que você citou o MacArthur, Fernando, e todo esse medo vermelho e tal. Vai ter justamente no início da Guerra Fria aí, né? Uma coisa seguida da outra. Mas na União Soviética você tem o fim do stalinismo também. O Stalin já está nas últimas. Como você teve uma desnazificação da Europa ocupada, na União Soviética, com o Nikita Khrushchev, nós vamos ter uma desinstalinização também. Uma mudança de como é que eu posso dizer? Porque o Stalin, ele era um cara que, o stalinismo justamente, ele é mais protecionista, ele pensa mais em si mesmo, né? Fazer a revolução aqui, dar certo, para depois fazer a revolução nos outros. E o Nikita Khrushchev já vai ter um papel mais de internacionalizar mesmo. Mas segue a disputa seguiu firme, né? Ainda com o capitalismo nos Estados Unidos, né? Talvez tenha mudado alguns métodos, assim, né? Tanto que, assim, como a gente mencionou antes mesmo, houve tentativas, os soviéticos focaram rebeldes em outros países, né? E já não se tratava mais do Stalin. Porque é justamente essa grande diferença, né? Que, por exemplo, mais tarde, por exemplo, o Stalin, ele tinha muito mais a ideia de, para a gente fazer a revolução, nós temos que ir lá e destruir. O Nikita Khrushchev já vai ter uma ideia de, a gente vai financiar, se der certo, deu. Que é justamente o que acontece na África e em outros lugares, né? Acho que para o momento, inclusive, era muito mais apropriado o Nikita do que o próprio Stalin. O Nikita era mais político, né? O Stalin era mais revolucionário. Quando o Nikita Khrushchev morrer e entrar o Brezhnev ele já vai ter uma postura mais stalinista, tanto que eles resolvem ocupar, né, o Afeganistão e toda aquela coisa toda lá que não dá mais certo, né? Não era mais rentável. Mas o impacto mundial de você ocupar o Afeganistão é muito diferente também. É importante mencionar do que se fosse algum território, embora eles tivessem domínio sobre a União Soviética e ela fosse extensa, uma coisa é você ir lá ocupar o Afeganistão, acho, assim, pelo impacto, assim, o mundo como ele vai se sensibilizar em relação a isso. O Afeganistão, acho que naquele momento era uma coisa muito distante, assim, então talvez tivesse até rolado essa indiferença da ONU, de quem poderia
O Dio próprio. Ah, eu acho que não teve uma indiferença não, cara. O Rambo foi lutar lá, pô. Meu Deus. Primeiro? Não, é o 3, não é? Ou o 3 é no Iraque? Não, acho que é o 2, é o 2. A real é que eu só vi o de fato inteiro, que eu lembro, deve ter visto os outros, mas eu só lembro do Rambo 5, que é o que ele tá lá na cidade, lá apanha. Esse não é o primeiro, pô? Ah, esse é o primeiro? É. Não, o primeiro é aquele... O Rambo 5 é recente, cara. Desse ano, ano é passado. verdade, então é o 1, será, velho? Que é aquele que tem um cara que persegue ele no meio da mata. É esse mesmo, é o 1. Esse é um? Ah, pode Que é o único Rambo que presta, na verdade, né? Isso! Ah, lógico que é, Jabu. Os outros são Claro legais, que não, mas não... Não, o 1 que é o fodão, mas os outros são bons também. Vamos voltar pro programa aqui. Caso você queira saber do Rambo aí, temos um programa sobre os filmes Brucutu, você escute lá depois do seu ouvinte. Mas, independente de você ter uma postura mais agressiva ou mais política, você teve justamente uma corrida armamentista nesses primeiros anos da Guerra Fria, com todos os testes nucleares possíveis. Chegando no ponto dessa corrida, dessa disputa, também se relacionando com os cientistas alemães que foram para os Estados Unidos depois, certo? Eu queria recomendar um filme chamado Doutor Fantástico, uma grande sátira ao macartismo, e tem o Doutor Fantástico, é justamente um cientista alemão, no meio desse conflito entre... O mais importante desses cientistas alemães é o Von Braun, não é? Que depois vai assumir o programa espacial americano. O Dan Brown era nazista? Von Braun. Eu sei. Caralho. Não, sim, mas é engraçado isso porque todos esses cientistas são perdoados, né, vamos falar assim, desde que eles trabalhem para os Estados Unidos agora. E é engraçado como os Estados Unidos, ou os aliados em geral, mas mais os Estados Unidos ficaram com as mentes, né, com os cientistas, mas a maioria das bases e dos laboratórios ficavam, que eram nazistas, né, estavam agora em território soviético. Aí tiraram o Sergei da Sibéria e colocaram pra trabalhar. Então você tem os americanos com as mentes, mas o material produzido estava com os soviéticos. Então você tem uma partilha assim, de conhecimento nazista muito, muito, muito partilhada. O Einstein também. O Einstein já vem antes, né? O Einstein sai vazado porque ele era judeu. Mas os caras começaram a disputar tudo, né? A partir do momento que acabou a guerra, né? Até tecnologia, quem chega na Lua antes ou não, né? Tipo, virou uma guerra aberta em todas as frentes, inclusive cultura e tudo também, né? É curioso como também foi explorado na época essa questão dos russos terem pisado antes na Lua. Eles estavam querendo disputar a Civilization, mano. Isso sim. Nossa. Mas não, cara, eu acho engraçado isso, como essa disputa, né, tanto armamentista e tal, científica, né, que científica e armamentista andam juntos sempre, né, mas é engraçado como isso vai pautar toda a cultura dos Estados Unidos nesse início de anos 50, né, better dead than red, né, melhor morto do que vermelho, isso vai pautar muito toda a cultura, né? Sim, acho que isso inclusive é um traço que foi tão forte, assim, foi enraizado de forma tão forte lá, assim, que até hoje, assim, né, um cara é difícil você pegar de um modo geral, né, não dá pra generalizar, assim. Os norte-americanos que acho que se declaram realmente de esquerda ou com um perfil socialista devem ser mínimos, assim, né. Um cara como o Bernie Sanders, assim, mesmo numa corrida, ele nem se diz dessa forma, mas assim, ele teria chances mínimas, porque eu imagino que tem quase um asco em relação a qualquer perigo vermelho, né? E é uma questão tão forte que veio até pro Brasil e fica até hoje aqui, né? Sendo que aqui a experiência com o comunismo que a gente tem, né? Então... Não, mas eu acho engraçado aqui, depois a gente vai falar mais do
Brasil, claro, mas eu acho engraçado que a gente herda esse asco da esquerda, mas a gente se declara como terceiro mundista, e fica aquela coisa meio ambígua. Mas eu acho que a gente consegue pautar esse medo vermelho pelo cinema, né, o Pedrão? Porque você tem justamente a mudança do inimigo alemão pro inimigo russo. Claro, o James Bond, que é um agente britânico, mas que me corrijam agora, ele é um personagem hollywoodiano, né? Com certeza, né? Os vilões do James Bond, todos, eu não falo só dessa época pós-guerra, de década de 60, eu falo de todos, eles seguem o inimigo americano. Então, os primeiros filmes ali, Dr. No, Goldfinger, são vilões alemães. Por sinal, o primeiro filme, Dr. No, ele é um vilão metade chinês, metade alemão, que tem um dedo na União Soviética também. Então ele vai... É o máximo do inimigo americano. E essa é uma fase que, assim, no cinema, além de explorar essa questão também já dita sobre a polarização Estados Unidos, União Soviética, socialismo versus capitalismo, tem também muitos filmes e livros, autores que ficaram conhecidos por livros e filmes de espionagem, né? Que era uma coisa muito forte que hoje, nessa guerra de bastidores entre os países, praticamente não existe tanto assim, né? Talvez exista, mas não como eram caricatos como no passado, né? Que é bem... Então tem um autor muito famoso, se chama, um francês, acho, Le Carré, que escrevia muitos romances sobre espionagem. E é bem interessante, assim. É nessa parte que a gente fala sobre Tom Clancy? Não, um filme que ele é uma grande crítica. Acho que é uma grande crítica. Uma grande crítica ao Red Scare. É um filme dos Estados Unidos sobre a lista negra de Hollywood, né? Nesse auge do macartismo, os caras vão fazer uma lista dos produtores, diretores, atores do cinema envolvidos com o comunismo. Recomendo a vocês, ouvintes, não sei se ele ainda tá na Netflix, mas recomendo que vocês dêem uma procurada aí, torrent, stream, ou não sei. Desmonetizado. Não, desmonetizado não, porque aqui nós é 100% pirataria. Desmonetizado 100% agora. Vou colocar o Cleiton agora, falando, desmonetizado 100%. 100%. Mas como a gente já falou antes, né, você teve uma fuga aí de produtores judeus e também de produtores nazistas. Lembrando, né, eu até tinha comentado, quando a gente tava montando o roteiro, que esse roteiro, como foi o programa 20, o Pedrão quis montar aí, deu a ideia da gente montar todo mundo junto, eu achei uma boa ideia, enfim. Eu até comentei, né, tipo, o cinema nazista ele era um cinema muito forte, ele era um cinema muito bem produzido, muito bem feito, muito tecnológico pra época. E aí eu até acho que tem até um documentário que fala... Você comentou porra nenhuma, que eu que lembrei isso. Vê que não. Já falou. Fique em silêncio, que eu lembrei, eu vou falar agora, e todo mundo vai concordar que fui eu que lembrei. Que tem até um documentário interessante, uma vez que eu tava vendo no History Channel, inclusive History paga nós, que era sobre um filme do Titanic, que era um filme assim, que estava sendo produzido nos últimos anos da guerra, acabou não saindo porque os alemães perderam a guerra, né? Mas, cara, era tipo uma mega produção e tipo, era um filme assim, com os efeitos especiais que não existiam nos anos 40 e tipo, tinha toda uma mensagem de mostrar que o Titanic era, né, todo o imperialismo britânico que tinha que morrer, etc. Então, mas enfim, os alemães, o cinema alemão tinha uma tecnologia que ninguém tinha e essa tecnologia vai tudo pra Hollywood, né? Só que tem um detalhe aí desse argumento. Você só lembrou disso quando eu falei do Joseph Goebbels. Não, sim, mas ainda assim eu falo. Então pronto, eu que lembrei dessa porra, cala a boca. Ele não queria colocar o Goebbels nesse meio, ele não queria colocar o Goebbels. É que eu não queria, na verdade, porque o Jabulu não gosta que a gente fale sobre assuntos polêmicos. Não, vocês podem até falar. Só que eu vou cortar, principalmente quando você fala de umas certas coisas aí. Já era, já foi, tio. Já foi, mano. Atrasado, você vai ver o nível que chegou o programa.
Mas justamente é depois desse pós-guerra aí que Hollywood vira o que a gente conhece hoje, né? Como esse grande centro industrial. A gente, Pedro, você que é o senhor dos Estados Unidos, a gente pode falar que você tem uma mudança de eixo da Broadway para Hollywood? Não sei se é muito bem te responder essa pergunta, porque eu sou muito mais Hollywood do que O Broadway. senhor dos podemos Estados dizer que Unidos. O homem da América. Homem da América. Caralho. Mas podemos pensar nisso, sim. Se você falar um pouco dos filmes de época, se a gente ficar 100% baseado nos filmes de época, muitos deles falam sobre a Broadway. Depois começa a falar de Hollywood. Então, gostei dessa sua observação, Alone. Concordo. Porque, cara, porque antes a Broadway era, né, produção de musicais, cats, a vida nova-iorquina e tal. Exato, teatro, não sei o que. E depois a produção de conteúdo, assim, né, a produção cultural muda do teatro, essas coisas, pro cinema, pra televisão. E aí a grande produtora dos Estados Unidos está em Hollywood, não tá mais na Broadway. Sim, ele vai. Tem um diretor. O Diabolo não vai gostar, que é polêmico, né? Um diretor judeu, justamente, o Woody Allen, que ele vai. Ele parece. E o Woody dar uma- Allen é polêmico mesmo. O Woody Allen tá canceladíssimo, filho. Então, não podemos comentar. Mas ele é um cara que vai fazer tucadas em Hollywood. Um filme que fala um pouco sobre essa época aí, um filme recente, né? César, você assistiu, Pedro? Não terminei de assistir esse filme. Justo. Ele não falei que é um filme bom, só falei que é um filme que fala sobre isso. Perfeito. Eu lembro que eu li a sinopse e falei, nossa, vou assistir. Aquele humor dos irmãos Coen, né? E aí tem a fala de Hollywood e os atores que têm algum vínculo com o socialismo e fala um pouco dessas bagunças nos estúdios Hollywood. Esse é um outro filme desse que eu tinha citado, é o Culpado por Suspeita. Fala dessa bagunça também. De uma maneira muito séria. Porque a Ave César é comédia, né? Mas toda essa explosão cultural aí americana pós Segunda Guerra, a gente tem uma política cultural muito característica que eu acho que vai marcar muito o Brasil, né? Vai marcar até hoje, que é a política da boa vizinhança, né? Alô, Nosso amigos. querido Alô, amigos. Do jeito que você falou, a primeira coisa que eu lembrei foi do Chaves, do Festival da Boa Vizinhança. Pode ser. Exato. Mas você não lembra não, Fernando? Alô, Não lembro. amigos? Quando você falou Alô Amigos, eu lembrei do Galvão falando bem amigos da Rede Globo. O filme que lançou o Zé Carioca. O Exato, Zé Carioca, o famoso Zé Carioca. É verdade, faz todo sentido. Tem um grupo de amigos que trabalham com teatro que esses sim são amigos, são bem de esquerdas, assim, e sempre há uma ironia com relação ao Zé Carioca e essa imagem do Brasil como... Eu não sei, cara. Eu gosto muito da figura do Zé Carioca, viu? Eu acho que ele simboliza Eu muito acho que bem, a né? verdade é que a gente tem uma carência tão grande de representação que qualquer personagem que fala do Brasil a gente gosta, mesmo sabendo que fala mal, né? Não, cara, mas o cara tá tomando pinga 10 horas da manhã, eu não posso falar mal do sujeito desse. O cara conhece um amigo gringo que chega no Rio de Janeiro, a primeira coisa que ele faz é levar pra beber uma cachaça. Vai dizer que você não faria a mesma coisa. Chegar o gringo aqui, você vai meter o louco em cima dele, tenho certeza. O brasileiro faz Por isso isso. que os caras adoraram a Copa do Mundo aqui, né? Então, pô. Os gringos, quando vieram aqui, todo mundo já, bora beber, não sei o que. Eu não consigo não gostar do Zé Carioca. Eu acho o Zé Carioca excepcional. Me chama de Homem da América. Pô, a primeira coisa que os caras... Eu conheci uma turma lá fora, o pessoal, a primeira coisa que eles falam, pô, Brasil, carnaval, caipirinha, porra. Mas isso é uma coisa que vem também um pouco antes, né? A Carmen Miranda também ajudou a trazer esse estereótipo pro Brasil, né? Isso antes, né? Mais ou menos. Ela tá no filme, Mais ou menos. A Carmen Miranda era uma coitada. Coitada não, né? Ela era portuguesa, porra, companheiro. Mas ela explorava a Não, brasilidade, mas- né? Pô. Tudo bem, mas ela... É muito mais uma figura da cultura brasileira que da portuguesa, né? Pô? Que esquisito, o Discord quis me tirar aqui, mas
Sempre você falou mal da Carmen Miranda, hein? Discord tá de olho na sua Não, conversa. não. Quem falou mal foi vocês, mano. Porque eu ia falar justamente que ela se opôs bastante a toda a colaboração que o Getúlio Vargas estava fazendo, toda essa construção cultural que o Getúlio Vargas estava fazendo, tanto que ela é meio colocada no ostracismo. Não, eu digo mais do ponto de vista da imagem caricata do brasileiro no exterior. A imagem caricata, assim. É engraçado que ela era portuguesa. No fim ela era portuguesa, assim, mas... É. enfim, ela também aproveitou um espaço e foi fundo naquilo, né? No sentido de explorar ao máximo a imagem do... Assim, então você pega os trajes, a dança em si, né? Aquela alegria no rosto de sorrir. Tanto que assim, você tem aquele livro do Rui Castro sobre ela. Rui Castro que adora os anos 20 e fala muito sobre como... Agora eu esqueci que eu tava falando qual era o raciocínio. Os Loucos Anos 20, programa número 4. Não, mas a música chega muito bem na fita lá, né? Como assim? Música brasileira. Não, Nossa, mas isso mais pra pra frente, mas chega atropelando. Elas adoram. Mano, eu não tenho como reclamar desse estereótipo sobre brasileiro, porque a gente cai no estereótipo com outros gringos também. Mas eu acho que tem um debate sobre isso que fala do... Acho que na época do Getúlio mesmo, que eles comunicavam muito pelo rádio, né? E falando do povo brasileiro, e a gente é calmo, a gente é amistoso e tudo mais, e era um discurso, assim, para tentar amansar a gente, porque na verdade o Brasil é cheio de revoltas, cheio de guerras civis e rebelião. Não, sempre foi. Daí a gente acabou caindo nesse negócio de a gente é festa, é manso, não contraria, tudo mais. Mas cara... Tem uma questão da imagem disso. Deixa ter um Brasil e Argentina aí pra Isso que eu ver. ia falar, porque assim, por mais que a gente, né, acho que todo brasileiro tem essa questão de criticar, a gente não é só samba e futebol, mas a verdade é que é muito benéfica pra gente, internacionalmente falando. É muito benéfico pra gente. A verdade é que é muito benéfico pra gente internacionalmente essa questão da gente ser samba e futebol, porque a gente consegue coisas internacionalmente que a gente não conseguiria se a gente fosse um país irritado, vamos falar assim. Mal visto? Essa figura da gente é muito boa internacionalmente falando. Deixa rolar um Brasil e Argentina aí pra você ver. Não, tirando os argentinos, o resto do mundo gosta da gente. Não, na verdade, assim, isso é uma grande injustiça que se comete com os argentinos, porque os argentinos gostam muito mais dos brasileiros do que os brasileiros gostam dos argentinos. Pode ter certeza disso. Isso é verdade. Não, e o grande rival... Não, tô falando exatamente isso. Os argentinos, eles admiram muito, assim, tem essa questão no futebol, mas assim, os caras ouviam música brasileira, passaram a... quem é pequeno tem talvez que tenha admirar isso, os assim, grandes, mas assim, as músicas, as novelas, assim, eles têm o brasileiro em grande conta. Tem um pouco essa questão dos portenhos e tal, mas assim, o brasileiro é muito mais implicante com o argentino nos tempos de hoje, muito fruto do futebol e da Rede Globo, do seu Galvão Bueno, que estimulou essa concorrência, essa rivalidade, do que propriamente diferenças culturais, ainda que, enfim, os latino-americanos tenham mais consenso. Eu não sei não, hein, Fernando? Mas tem um livro, Fernando, que me lembra muito o que você falou, que chama, eu não li inteiro, mas eu lembro do meu pai falando dele muito pra mim, que chama Hermanos e Nós, com Ariel Palacios e com o Guga Chakra, jornalistas consideráveis que atuam aqui no Brasil. E tem uma exceção aí desse amor pro brasileiros e argentinos, que é o SBT, mano. Tanta versão de Chiquititas que os caras fizeram, mas só amor mesmo. Chiquititas é argentino? Chiquititas é argentino. Era melhor, era mexicano. Então a relação do México com o Brasil foi a base de Chaves, maluco. Com o fim da Segunda Guerra, a gente tem o fim da Era Vargas também, né? Da ditadura Vargas. E aí, maluco, mas só aqui mesmo.
O cara me fica 15 anos no poder, 15 anos de ditadura, de perseguição, de morte, de restrição, de um inferno na terra, e aí tiram ele levanta da cadeira e vai embora pra casa e tá tudo certo. Não, e depois ele consegue. Como que pode, Depois velho? ele consegue ser eleito de novo, né? Não, é pior ainda, né? Volta nos braços do povo depois. Como é que pode, cara? Eu fico impressionado com isso, de Coisa verdade. que só o Brasil é capaz de oferecer. Mano, como é que pode a gente cair de novo naquilo que eu já tinha falado lá, do Estado paternalista? Então, no final, ele tinha o apoio do público, da população, porque, Era um pai rigoroso, mas era meu pai, né? exatamente, era o que ajudava, assim. Então, esse programa, ele falando no rádio sempre, uma proximidade da população, toda a política populista, né? Muito se fala, inclusive, nessa época, do parte do papel da imprensa, Samuel Weiner, que tinha o jornal que na época fazia muito sucesso, que foi lançado mais ou menos na época, fez muito sucesso, e que era um jornal getulista, né, que é o Última Hora. Tem até um livro de um cara que é sobre a vida de um jornalista que trabalhou no Última Hora e que depois trabalhou no Pasquim, que ele chama Paulo de Tarso, e fala muito sobre esse papel do Weiner e da imprensa no getulismo. Então é interessante também esse aspecto. E um outro ponto que eu acho que talvez tenha favorecido essa volta do Getúlio é talvez esse gap aí, esse intervalo entre 45 e 50, não ter nenhum líder político talvez mais carismático e nacional ao ponto de liderar o Brasil e conduzir o Brasil nesse momento. Depois, enfim, surgem outros, mas... Porque lembrando, o Getúlio sai e entra o segundo que era segundo dele, que era o Dutra, né? E o Dutra sempre foi um sujeito... discreto, né? Sem personalidade, né? Ele era muito jeito meio tido como burro também, ignorante. Esqueci uma piada que era... O grande opositor do Getúlio era quem? O Café Filho, né? Não, o Café Era Filho aliado. também era da bancada Também da getulista. bancada. O grande opositor do Getúlio, em questão de personalidade, que depois vai virar um opositor É o político... Jânio? Não, o Jânio também. O Jânio era uma oposição mais política, mas o grande opositor dele era o Carlos Lacerda. Sim, é verdade. E, inclusive, na época tinha um jornal que fazia frente ao Última Hora, que era a Tribuna da Imprensa, né? Que era o do Carlos Lacerda, que depois vai entrar lá na UDN. Exato. E aí vai virar uma figura política contrária. Primeiro ele era só uma figura pública contrária, né? E aí, inclusive, aí, os ouvintes que quiserem, no YouTube tem vários programas de rádio do Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda, puto da vida que o Getúlio foi eleito de novo. E ele se perguntando como é que pode, como é que deixaram isso acontecer. Tem o Carlos Lacerda, ele tinha o poder da voz, vamos falar assim. Exato. Ele era locutor mesmo, né? Ele era... Não sei se vocês... Agora a gente falou e acabou fugindo um pouco da guerra, né? Mas A guerra acabou, Pedro, debate. Boa, né? Já acabou. A gente já tô falando agora do Jânio, candidato a governo de São Paulo. Tem um debate dele com o Franco Montoro. E aí o Franco Montoro pega o livro do Lacerda, do Jânio. Não, está dispensado. O senhor vai falar das escrituras de Satanás. Então é muito engraçada essa figura do... Ela é emblemática, o cara mesmo. Ela meio... marca um período, assim. Toda hora que eu pego um negócio do Lacerda, o negócio meio... Os caras detestam. Não, mas lembrando que o Jânio presidente e o Jânio prefeito de São Paulo são duas pessoas completamente diferentes. Diferentes, com certeza. O Carlos Lacerda, contrariado, porque dizem as más línguas que quem ia ser o candidato da UDN não era o Jânio, era o Lacerda, mas enfim, o Lacerda chega a fazer campanha, né, pro Jânio, por causa da coligação que a UDN fez com o partido do Jânio, que agora me fugiu o nome. Mas isso mais tarde, nos anos 60. Isso é o partido do Jango, não é? O Jango era o vice. O Jango era o vice, mas não, porque na época Votava pra vice e presidente. Exato, eram votações separadas. E lembrando, cara, isso você tem uma... Quando o Getúlio se mata, né? Porque aqui nós estamos falando da Quarta República, a República Populista, e quando o Coisa se mata, né? O Getúlio se mata, você tem uma das crises mais famosas do Brasil que ninguém fala,
que é a crise dos vices, que em 2 anos você teve 3 vice-presidentes. E ainda se teve uma grande questão que não queriam deixar o Juscelino assumir, enfim. Tem toda uma treta lá, né? Mas isso a gente fala, talvez, em outro programa. Talvez aqui não caiba muito. Programa sobre os times carioca de falar dos vices. A gente já falou da Argentina, falta falar do Vasco agora, dos grandes vices. Afinal, o Brasil na Segunda Guerra foi... Qual foi o papel, exatamente? Ih, rapaz, já bolou agora, se levantou as orelhas. O que, cara? Eu começar a largar de novo, sabe o que eu ia falar? Que beleza. Mas não, cara, eu acho que assim, a gente teve papéis militares consideráveis, né? Não dá pra desmerecer os caras, não, jamais. Só que eu acho que as figuras que foram parar eram mais importantes do que o papel militar em si, cara. Figura se diz quem exatamente? Para citar, por exemplo, a Clarice Lispector. Imaginei que você falou isso. Que era da FEB também, né? Como enfermeiro, eu acho. Enfim, você tem outras figuras que, infelizmente, eu teria que pegar um nome aqui para lembrar de cabeça, mas que foram pessoas importantes depois na política e na cultura brasileira. Extremamente antigetulistas. O Brasil pagou algum preço por ter, enfim, tido uma postura... Tem gente que, inclusive, fala que o Brasil teve uma postura dúbia, né, em relação à guerra. Foi completamente dúbia. É que nós tivemos relações mercantis com ambos os lados, né? Aí ambos os lados começaram a interessante notar isso, né? Como no fim, às vezes, aspectos não necessariamente políticos vão determinar os caminhos. Próprios os Estados Unidos, como a gente mencionou antes, também teve essa postura assim, vai aqui, e no fim escolhe um lado. Porque o Getúlio era ditador, os contextos são outros, né? Não tinha essa questão de liberdade, defender. Não, mas não era. Mas isso é a ideia que a gente tem da guerra hoje. Na época lá, ninguém tava interessado na liberdade, não, pô. Hoje em dia essa imagem é bem questionável do regime de Vargas ter mandado contingentes para lutar contra a ditadura, sendo a si próprio uma ditadura. Essa é a grande tradição da FEP, né? Que acho que esse filme vai tratar. O filme que tem. Mas também é uma contradição, né? Dos países, os vencedores da Segunda Guerra, que foram lá, libertaram os judeus, libertaram países que estavam ocupados, mas ao mesmo tempo eram colonizadores e demoraram anos para libertar os outros países, né? A França, a Inglaterra, eles eram cheios de colônias, impérios, né? Praticamente. A França talvez não, mas assim, a Inglaterra sim. Não, a França tinha o maior império colonial. Então, Argélia, todo o norte da África. Exatamente. E aí de repente assim, eles libertam ali e fazem uma ocupação em outros países, né? Super contraditório. Mas então, essa imagem de libertadores que os aliados tiveram é uma imagem criada. Na época ninguém estava interessado bem nisso. E mal, uma né? hegemonia alemã que não podia existir. Depois da guerra que se foi falar de libertadores e não sei o quê. Tanto que hoje a gente... Quem vencer a guerra conta a história, né? Você sabe muito bem que eu detesto, todo mundo aqui sabe, os ouvindo agora vão ficar sabendo também, que eu odeio a figura do Getúlio Vargas. Mas... o maior presidente da história do Brasil. Tá maluco. Mas enfim, a gente não. Eu acho muito complicado quando falam, não, mas o Getúlio, ele tinha laços com a Alemanha, não sei o quê, porque na época, a imagem que se tinha do Hitler e tudo mais, ele era só mais um líder forte. Não, porque, lembrando, como a gente já falou aqui, os campos de concentração e aquelas barbáries todas que aconteceram, a galera só ficou sabendo no final. Verdade. Antes ele só era um líder absoluto. Exato. E pronto. Tanto que boa parte desses campos foram detonados pelos próprios nazistas para tentarem cobrir os crimes de guerra. Então, essa imagem muito absurda que a gente tem dos nazistas é uma imagem de hoje. Na época as pessoas não tinham essa... Como a gente falou, né? Por exemplo, um dos que mais lutaram contra a Alemanha nazista foram as tropas sul-africanas e elas não estavam nem aí para as questões raciais ou não que os alemães tinham. Nesse gancho é uma pergunta polêmica agora. Não tem talvez a ver com... Quem foi o maior presidente do Brasil? Getúlio Vargas. Já que o Getúlio não pode ser... Mas quando perguntam assim, um presidente do Brasil, quem vocês pensam?
Washington Luiz. Os primeiros que sempre vem à cabeça, acho que são GV e JK. Eu sempre penso em JK primeiro. O Presidente JK é o cara do mais conciliador, não foi ditador, né? Não forçou a mão pra ser reeleito. Ele podia. Tem isso também, né? Falaram que se ele quisesse, naquela época, quando ele saiu em 60, se ele quisesse, ele poderia ter forçado a mão pra continuar no poder, né? Mas ele não quis, né? Dizem que ele é meio bonachão, né? Completamente Mas bonachão. eu quero dizer que não foi. As pessoas não pensam Getúlio Vargas puramente porque concordam com as ações dele e tudo mais, mas porque ele efetivamente fez uma baita propaganda dele mesmo, entendeu? Ele se promoveu, ele despendeu esforços durante todo o governo dele para ser lembrado, para ser o cara, entendeu? Então não é uma. Saiu da vida para entrar para a história. Muito se fala como positivo dele a herança das leis trabalhistas, né? Das garantias, do ponto de vista das leis trabalhistas. Isso que foi porque a gente entrou na guerra do lado dos Estados Unidos, né? A nossa siderurgia e o início da indústria nacional. Olha, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Getúlio Vargas destruiu o Brasil, não tem nada que me faça pensar o contrário. Mas eu vou fechar o programa justamente com essa pergunta polêmica aí do Fernando, que a gente não chega à conclusão aqui. Pra mim é o seguinte, o ditador não pode ser considerado o maior presidente. Simples.